Olá, bom dia. Algumas instruções antes da gente iniciar a nossa conferência. Lembrando que a tradução simultânea ela está disponível em algumas línguas e o idioma original dessa conferência será em português, com tradução simultânea em várias línguas. Então, aqui algumas instruções. Olá, paz e bem, bom dia ou boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso segundo dia da conferência online, que tem como tema Transição Justa para a América Latina, o continente da esperança. Eu sou a Letícia, estou aqui para fazer a moderação da nossa conferência de hoje, faço parte do Movimento Católico Global pelo Clima para os países de língua portuguesa e também faço parte da família franciscana. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa conferência. Por favor, nós temos um chat, então aqueles que gostariam de se apresentar podem colocar o seu nome, sua cidade ou país de onde vem. Certifiquem de enviar para todos os participantes para que todos possam ver a sua apresentação. Nesse momento, nós passamos a palavra para o Paulo Letti, escritório da comunicação anglicana em Londres, para darmos início a esta conferência. Obrigado, Letícia. Eu acho que tem um problema com o microfone da tradução de alguém aqui na sala principal. Problema con il microfono, probabilmente non va bene. Vamos pedir a equipe técnica. Obrigada. Pronto. Ok. Então, muito prazer, muito obrigado pelo convite ao movimento e ao tempo da criação Di essere qui e etc. ringrazio il movimento per questo invito. Just a second. Ana Paula, I think there's a problem with the Italian translation. Yeah. Because I'm listening myself and I'm listening to other translation as well. Eu estou me escutando uma tradução, por isso. Ok, vamos lá. Vamos lá, vamos ver se agora... Vamos ver. Então, obrigado, Letícia, pela oportunidade, obrigado ao movimento. Problema. Sì. Io vi ringrazio per l'opportunità, ringrazio il movimento. Não, ainda estou escutando a tradução do espanhol agora, Igor. Quindi vado ad ascoltare la traduzione in spagnolo, vediamo. Eu acho que o problema está na sala de italiano, desculpa. Só conferir com a Ana Paula. So, Ana, I think there's a problem with the Italian translator. Problema con il traduttore italiano. Enquanto a equipe técnica resolve aqui a situação da tradução, a gente encoraja todo mundo
a continuar se apresentando aqui no chat, colocar seu nome, sua cidade, de onde você vem, enquanto a equipe técnica resolve esse pequeno probleminha. Olá, pois bem. Assim que possível, Ana Paula ou Igor, que estão aqui contribuindo com a nossa equipe técnica, se vocês puderem nos dar um ok a respeito da sala de tradução, a gente retoma aqui a nossa conferência. Bom, me parece que podemos continuar enquanto a gente... Sim, pronto. Pois, mais uma vez, a gente passa a palavra para o Paulo, para ele dar início à nossa conferência de hoje. O Paulo é do escritório da Comunhão Anglicana de Londres. Paulo, é com você. Muito obrigado, Letícia. Boas-vindas a todas vocês a esse seminário online. A gente está no segundo dia com esse tema tão importante do jubileu, da criação, da defesa, da proteção e de revisitar nossa interconexão com a gente mesmo, com as outras pessoas e com a criação de Deus. Eu queria começar com Bom, eu sou Paulo, eu trabalho para o escritório da Comunhão Anglicana em Londres, para a Aliança Anglicana, e a Comunhão Anglicana está preparando o seu sínodo de bispos, bispas, esposos e esposas, que vai acontecer em 2022, e o arcebispo de Cantuária, Justin Welby, quando convocou esse grande sínodo de todos os anglicanos e anglicanas do mundo, ele começou assim: a mudança climática é uma questão de justiça. Como pessoas cristãs, nós somos chamadas a proteger a criação de Deus e os bilhões de pessoas cujas vidas estão em risco. As mudanças climáticas certamente apresentam grandes desafios que nós e as gerações futuras enfrentamos e enfrentaremos. Quando olhamos para Jesus, vemos alguém que instintivamente se colocava ao lado da vulnerabilidade da sociedade. É absolutamente claro que seguir Jesus deve incluir estar ao lado daquelas que estão na linha de frente deste desdobramento catastrófico. As mudanças climáticas serão, com razão, uma parte central das nossas reflexões e conversas na Conferência de Lambeth. E ele continua lembrando uma palavra do profeta Miqueias, que é muito conhecida de todas nós, que foi-lhe dado a conhecer, ó seres humanos, o que é bom. E, em hebraico, o que é bom também é o que é belo. Bom e belo, tov, é a mesma palavra. Então, foi-lhes dado a conhecer, ó seres humanos, o que é bom e o que é belo. O que o Senhor demanda, exige de você. Nada mais do que respeitar a justiça, amar a fidelidade e andar nos caminhos com o seu Deus. Essa afirmação ou pergunta que o profeta Miqueias nos faz quer inspirar também esse segundo dia do nosso seminário sobre a justiça de transição, sobre o jubileu que nós estamos dialogando. Certamente é importante lembrar que a espiritualidade cristã é marcada pela forma como expressamos nossa fé em Jesus, na vida cotidiana e aqui no presente. Nossa fé é prática, ela precisa de uma ação e de uma reflexão. Então, a gente aprende da tradição que essa maneira de fazer louvor a Deus, de dar glória ou fazer Deus presente é aprender a fazer o bem, buscar a justiça, repreender o opressor, advogar pelo órfão, defender a viúva, segundo Isaías. E se alguém quer gloriar-se de algo, que se glorie de me conhecer e de compreender que eu sou o Senhor, que atuo na terra, no planeta, na casa comum, com amor, com direito e justiça, pois é isso o que me agrada. A religião e os seus discursos religiosos são instrumentos poderosos. Por isso é importante que a gente os revisite e redescubra qual é o lugar, o locus teológico, o lugar aonde Deus se revela e o que Ele de fato está nos pedindo. Eu tenho certeza que as conferências de hoje, as provocações que as nossas colegas e os nossos colegas vão compartilhar aqui serão luz
dentro deste túnel, não só no fim do túnel, mas luzes dentro deste túnel para nos guiar, nos orientar, nos converter, fazer a gente mudar de rumo e de caminho e nos conectar cada vez mais, umas com as outras, com a gente mesmo e com a criação que geme e sofre até hoje. A Terra, o planeta e as pessoas continuam sendo violadas, violentadas, estupradas, abusadas corporalmente. Então, é nosso dever, é nosso chamado do Espírito de Deus de nos colocar nesse caminho. Então, boas-vindas a todos vocês e que Deus e a Rua Divina possa abençoar e inspirar as pessoas que vão compartilhar suas perspectivas conosco e nos fazer cada vez mais pessoas orantes, mas muito mais pessoas militantes, ativistas, para que o reino de Deus aconteça e que os impérios possam ser perturbados e nossas visões sejam mudadas. Muito obrigado. Obrigado, Letícia. Obrigado a todos e a todas e seguimos juntas. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Paulo, pela sua partilha, pelas suas palavras, nesse nosso início de seminário online. Nesse momento, nós convidamos os membros do capítulo local do Movimento Católico Global pelo Clima, que fica em Serra Talhada, em Pernambuco, nordeste do Brasil, para a nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor da criação, desde o continente da esperança, chão sagrado da América Latina, levantamos nossa voz e te louvamos. Laudato si, louvado seja. Louvado sejas, ó Deus amor, por nos congregar de tantos lugares, desde este chão, deste continente querido, para vermos as realidades desta terra, que como que em dores de parto, sofre pela destruição causada pelo antropocentrismo desmedido e por este sistema econômico que destrói, degrada e mata. Louvado sejas, ó Deus misericórdia, por nos reunir para ouvir os clamores do povo, ouvir os gritos dos pobres, excluídos e marginalizados, ouvir o grito da terra, das matas que queimam, dos animais traficados, dos rios poluídos. Louvado sejas, ó Deus conosco, por nos impelir a estarmos presentes nas realidades de nosso continente e agirmos para transformá-las através de nossa ação, sustentados por força e pelo exemplo dos mártires e profetas desta terra santa. Louvado sejas. Amém. Obrigada pela partilha, pela oração inicial, aos membros do capítulo local do Movimento Católico Global pelo Clima. Para a gente é uma alegria poder estarmos nesse seminário online para conversarmos um pouquinho sobre a transição justa para a América Latina, o continente da esperança. Então, nesse momento, para podermos dar início à nossa rodada com os nossos conferencistas convidados, nós convidamos a Regina Fernandes, que é teóloga, membro do GT Teológico Pastoral da Renovar Nosso Mundo, e também ela é diretora da editora Saber Criativo. A gente é uma alegria poder recebê-la aqui e passamos a palavra para você, Regina. Muito obrigada pela participação. Obrigada. Eu tinha esquecido de ligar o som. Primeiramente, obrigada por ter convidado o nosso GT, né, Teológico Pastoral da Renovar Nosso Mundo, para participar, né, para ter uma palavra aqui. É um momento assim, de alegria, porque
A gente se reúne com pessoas que têm preocupações parecidas com a nossa. E a alegria é maior ainda quando a gente vê que uma nova geração está protagonizando isso, né? Eu começo até a minha palavra de esperança, dizendo que é alegria mesmo e que isso reacende mesmo a nossa esperança de ver pessoas novas preocupadas com o mundo, preocupadas com a criação. Bom, eu represento o GT que tem atuado aqui no Brasil, e nesse caso nós o fazemos pela via da pastoral e da teologia. Sou teóloga latino-americana, meu campo de estudos é a teologia latino-americana, mas já atuei como pastoreamento a partir da fé protestante na Amazônia, no Nordeste, muito tempo em Minas Gerais. Eu sou do sul do país, né? Já trabalhamos um tempo no Centro-Oeste também, e hoje estou em São Paulo. Ou seja, eu tenho uma filha que é paraense, nasceu na Amazônia, eu tenho uma outra que é mineira, eu tenho uma outra que é do Paraná. Então, o Brasil nós conhecemos muito bem de vivência, e é a partir dessa vivência que eu gostaria de falar. Nessa preocupação com a teologia latino-americana também eu tenho atuado junto a teólogos e teólogas indígenas e de negritude aqui no Brasil, né, com as publicações e procurando também, de alguma maneira, ajudar a dar voz a eles pelo caminho da teologia. Com isso, a gente já fez algum trabalho no Centro-Oeste, junto aos Terenas, né, na região de Miranda, e também junto aos Pataxós, numa espécie de uma reserva em Carmésia, próximo de Minas Gerais. Mas o trabalho é sempre pelo caminho da teologia. E a partir dessas experiências que eu gostaria de falar hoje, e principalmente do nosso contexto de Brasil. Também representa um pouco os pentecostalismos do qual eu faço parte, tá certo? Já deixar avisado, porque é o lugar também de fé de onde eu falo. E eu gostaria de pedir a autorização de quem está aí participando para mim ler um texto que eu preparei, porque como a gente tem um tempo um pouco mais limitado, para a gente não se perder nesse tempo, a escrita ajuda um pouco, tá bom? Então, eu não gosto muito de ficar ouvindo leituras, mas nesse momento eu entendi que era necessário, tá? E lembrando também que é palavra de uma teóloga, tá bom? O Jubileu pela Terra, novos ritmos, nova esperança. Quando a gente menciona o jubileu, nós estamos tratando do assunto a partir de uma abordagem teológica. Só o fato de assumirmos o termo jubileu, nós já nos situamos na teologia. E na teologia já nos situamos no campo bíblico e hermenêutico, portanto. Tá bem? É por aí, então, que estamos propondo o nosso olhar para esse problema global. Quando associamos, então, o jubileu, que é uma categoria, uma ordenança bíblica, veterotestamentária, aos problemas atuais do planeta e das sociedades que nós fazemos parte, nós estamos fazendo uma leitura contextualizada, aplicando a ele uma hermenêutica contextualizada, a partir de um tempo, a partir de lugares, a partir de problemas, tá certo? Na teologia latino-americana, nós chamamos isso de leitura contextual da Bíblia. Com isso, estamos construindo caminhos para novas teologias bíblicas, né? Estamos, de alguma maneira, superando, não vou dizer nem rompendo, mas superando as antigas teologias bíblicas que se faziam a partir de outros lugares e propondo uma nova teologia bíblica. Ou seja, estamos fazendo nova teologia e isso é muito bacana, né? O livro do Levítico, no capítulo 25, para a gente falar acerca do jubileu, para as pessoas que estão aí nos ouvindo, apresenta a exigência do ano sabático, que já estava ordenado no Código da Aliança no Êxodo, né? Lá no Êxodo 23,
versículo 10. O ano sabático diz respeito ao guardamento de um ano sem... Olha só que bacana. O guardamento de um ano sem atividades de produção, sem semeaduras, sem podas, sem ceifas e sem colheitas. Com isso, com essa cessação dos trabalhos, aquelas pessoas que realizavam essas tarefas, no caso, principalmente os filhos das servas, os estrangeiros, diz lá o texto bíblico, mencionam essas pessoas, o texto menciona. Essas pessoas, então, descansariam e recuperariam, olha que bonito, recuperariam o alento. É isso que diz o texto bíblico, recuperariam o fôlego da própria vida. Mas o texto segue dizendo que a terra também entraria em repouso e poderia recobrar as suas forças com esse cessamento das atividades. E o Êxodo ainda menciona que no descanso da terra estaria também a alegria dos pobres e dos animais. Veja só que bacana, Porque os pobres e os animais, com a não movimentação de pessoas, com o não plantio, poderiam ir lá na terra e colher o alimento para eles. O jubileu, no caso, ele entra nessa lógica do ano sabático, Ele significa, a ordenança é que a cada 49 anos, o 50º ano, fosse um ano sabático, mas de ampla libertação. Diz o texto: declarareis santo o 50º ano e proclamareis a libertação de todos os moradores da terra. Lembrando que o texto está se referindo à terra de Israel, para onde as pessoas iriam e entrariam em possessão, tá? Isso está lá no Levítico 25:10. Ao descanso se acrescentaria, então, como ano do jubileu de ampla libertação, se acrescentaria o retorno das pessoas às antigas propriedades. Se durante esses 50 anos as pessoas compraram terras, venderam, negociaram, agora elas voltavam para as suas propriedades anteriores, e aqueles que tinham vendido originalmente essa terra receberiam as suas terras de volta. E as coisas, de certa forma, zerariam, E se começaria novamente na organização da vida para mais 50 anos. Tá? As pessoas retornariam aos seus clãs e mais. Se alguém se colocou na condição de servo neste período de 50 anos, mesmo que não tivesse pagado a sua dívida, teria que ser perdoado. Então, seria também amplo perdão das dívidas. Mas o jubileu não representaria somente o descanso da terra, dos animais, das pessoas, mas é interessante ver a proposta do jubileu. Seria uma espécie de um exercício constante, ordenado, de dependência da própria terra. Olha só. De se permitir ser cuidado por essa terra. A gente está com uma tradução aqui transversal. De se permitir ser cuidado por ela. O texto diz: o próprio sábado da terra vos nutrirá a ti, ao teu servo, à tua serva, ao teu empregado, ao teu hóspede, enfim, a todos aqueles que residem contigo. E acrescenta: também ao seu gado e aos animais da sua terra, todos os seus produtos servirão de alimento. Quer dizer, todos, pessoas e animais, viveriam da provisão da própria terra em descanso. E uma outra questão, uma outra coisa que esse texto evoca, é que Deus estava ensinando a Israel que a terra, e aqui está a nossa grande esperança, como promessa divina, como sabedoria divina,
né? Que a terra responde aos nossos bons tratos e corresponde às nossas esperanças de renovação da vida. É isso que esse texto está dizendo. Se cuidarmos bem da terra, se deixarmos que ela descanse, se deixarmos que ela retome as suas forças, ela cuidará de nós. Essa é a palavra do ano do jubileu. Essa é a promessa do ano sabático e é a palavra do ano do jubileu. É como se Deus dissesse, essa condição já está na própria terra, né? O jubileu é, então, necessariamente a chamada para o descanso da terra, para se dar alívio à terra, para que se dê a ela o fôlego que ela necessita para se refazer, para se reconstituir. Na vida da terra, e é bom a gente lembrar disso, está também a nossa vida. Na morte da terra está, consequentemente, a nossa morte, né? Admitindo ou não, gostando ou não, né? Deus nos criou numa relação de interdependência. Adão depende da Adamá. E a Adamá depende do cuidado da humanidade. Na vida da terra está também a nossa vida, por isso o seu descanso é renovador de toda a criação. Tá? E o jubileu para hoje? Bom, não temos como falar de jubileu no Antigo Testamento, a partir dos dias de hoje, dos problemas contemporâneos, sem passar por Jesus Cristo, que foi a realização em pessoa desse jubileu, que tirou o jubileu daquela circunscrição, né, da lei de Israel, da terra de Israel, e tornou o jubileu uma lei, de certa forma, universal, de libertação, não somente para todos os povos, para todas as pessoas, para todos os grupos, para todas as raças, se é que a gente pode falar de raça hoje, mas vamos usar o termo estabelecido aí, mas também para a terra, para a criação de um modo geral, para a Amazônia e para o Pantanal. Certo? Nessa hermenêutica, então, alguns pontos precisam ser esclarecidos quando nós falamos do jubileu. Ele não diz respeito mais somente à história de Israel, né, e aos limites da lei, tá certo? Mas a todo o planeta. Mais do que isso, a tudo o que nós entendemos como criação divina, que vai para além do planeta Terra, né? Terra para a teologia é sinônima de criação. Quando falamos de criação de Deus, estamos falando de tudo que ele fez, né? Da terra e para além disso. Nesse caso, deixar a terra descansar, e aqui vai para a nossa aplicação da reflexão bíblica aí, é rever nosso ritmo de vida. A terra não vai descansar se nós não colocarmos em questão o ritmo de vida acelerado que estamos levando nos dias atuais. Desacelerar é a palavra de ordem desse momento, né? Dar tempo para o caminho que a gente está percorrendo nessa vida para a gente aprender a não perder as belezas dele, né? Outra ação relacionada a esse desacelerar está a necessidade de abandonar o consumo desenfreado de uma série de coisas que nós não precisamos, buscando ouvir o que Jesus disse na oração do Pai Nosso, quando ele disse assim, que o pão que nos é suficiente a cada dia é isso que nós queremos de Deus. O pão de cada dia, aquilo que nos basta, aquilo que é suficiente para nós. Precisamos aprender a tratar também a criação com mais respeito, desenvolver, isso é pedagógico, né? Isso envolve ações educativas, aprender desde cedo, desde a primeira infância, a respeitar a criação, a respeitar a terra, a respeitar os animais, a respeitar a vegetação, a respeitar o planeta, a respeitar o outro. A palavra também respeito é uma palavra de ordem para nós no mundo atual.
e à luz, respeitar como cristãos também, à luz da teologia bíblica, quando nós compreendemos, a partir da compreensão de que tudo isso que existe, que foi criado, fez a alegria de Deus. Não podemos destruir aquilo que é a alegria de Deus, né? Como cristãos, como seguidores de Jesus Cristo, como preocupados com a vontade divina, nós também temos que estar preocupados com aquilo que o alegra, né? Então, aí entrando para um campo mais filosófico, mas que afeta mexe com a nossa reflexão aqui, nós precisamos buscar novos sentidos de vida, né? E não nos deixar guiar por aquelas vozes do consumismo, da ganância, da busca de poder, como diz o Eclesiastes, que a felicidade não está lá, não está nas riquezas, não está nas posses. E devemos nos perguntar a cada dia, então, qual o sentido da nossa vida como humanos neste mundo, né? E na resposta saudável disso, também encontraremos uma nova relação com o planeta. Nós sabemos, finalizando a nossa reflexão, que os danos causados pelo mau uso do planeta são tão profundos e tão graves. E eu falo isso com lágrima nos olhos, porque eu conheci de perto o Pantanal Mato-Grossense. Nós caminhamos por aquelas estradas. Nós nos deliciamos olhando aquela vegetação, paramos o carro algumas vezes para permitir que animais passassem pelas estradas. E saber que aquilo tudo está em chamas, que os animais estão morrendo, é uma dor imensa no coração. Eu já transitei por estradas na Amazônia, e só quem esteve lá, só quem já passou pelo que resta da Mata Atlântica, no sul do país, sabe o que é a beleza da criação, né? E ver tudo isso destruído nos causa muita dor. Nós sabemos que há sério risco, em muitos aspectos, de não haver mais recuperação. Os cientistas, de alguma forma, já pronunciam isso, né? Embora a gente acredite na ciência, e eu acredito mesmo nos esforços e no que ela diz para nós, como cristãos, nós somos movidos também por esperança, né? Para além da palavra científica, nós também somos movidos por esperança, nas promessas divinas, na história bíblica, né? E à luz da teologia do jubileu, que no respiro da terra ela voltará a florescer, ela continuará a ser, como diz meu amigo, pastor Isaías Pataxó, a grande mãe dos seres vivos, né? E a gente vai poder pensar que a vida vai seguir, que a vida vai continuar, que as novas gerações terão um lugar para viver, terão ar para respirar, terão animais para brincar, né? Para ver, para se encantar, né? Nós esperamos. E nós esperamos tanto que a gente faz isso que está fazendo hoje. Faz seminários, faz lives, faz encontros, faz cursos, escreve livros, né? Na esperança de mudar mentalidades, de mudar comportamentos, de gerar novas ações, porque nós acreditamos que se o humano mudar na sua relação com o planeta, na sua relação com a Terra, ela pode não voltar na sua total beleza e possibilidades, mas ela continuará a ser a nossa grande mãe. Nossa esperança não está somente no fato de que o jubileu se situa num plano teológico escatológico, naquela escatologia futurista. A nossa escatologia é uma escatologia em realização, né? Que já está acontecendo no nosso mundo e já estamos vendo a ação divina aqui entre nós, né? Que envolve as incontáveis libertações que Deus realizou e realiza na história. A principal delas, a grande libertação em Jesus Cristo. Isso já nos mostra que o jubileu é um fato.
aquele que realizou o jubileu em sua própria vida e obra, mas esperamos que também surjam novas consciências e novas ações solidárias com a vida no mundo e com os seus ambientes. Essa é a nossa esperança, por isso estamos aqui, por isso nós conversamos, por isso trocamos ideias, trocamos figurinhas, né? Por isso, nós nos movimentamos, chamando a todos para uma conversão para a Terra. Uma conversão para a criação. Amém? Que Deus abençoe a todos e a todas. Muitíssimo obrigada, Regina, pela sua partilha, pelas suas palavras, por essa reflexão que também é uma provocação, né? Nós agradecemos o seu sim para participar conosco. Nesse momento, nós damos continuidade, passando a palavra para a pastora Cleusa Caldeira, que é doutora pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. Ela também é mestre em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e atualmente desenvolve pesquisa e pós-doutoral na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, onde ela se propõe a pensar uma teologia negra fundamental na interlocução com o pensamento decolonial e na assunção de epistemologias afrocentradas. Ela é pastora na Igreja Presbiteriana Independente do Brasil e também na Presbiteriana Unida. A pastora Cleusa atua em projetos de pesquisa pastoral voltados para o diálogo interreligioso e acompanha pastoralmente o movimento dos trabalhadores sem terra. Pastora Cleusa, muito obrigada pela participação e a palavra está com a senhora. Muito obrigada, Letícia, bom dia. Primeiro, quero agradecer essa oportunidade de estar inserida nesse movimento, de alguma maneira, né, inserida nesse movimento católico global pelo clima. Essa questão climática, né, ou essa questão dessa crise socioambiental, que é o tema que nós vamos tentar falar hoje, ela diz respeito a toda a humanidade, né? É uma luta de todos nós e todos nós devemos nos engajar para a transformação das relações sociais, socioambientais também. Eu vou tentar projetar aqui minha tela. Isso. Estão vendo? Ok, obrigada. Sim, eu fiz uma preparação bem simples, por conta da questão de tempo, mas, na verdade, nem tudo o que eu milito ou penso vai estar nesse slide, né? Mas só para demarcar meu lugar de fala, apesar de estar na academia, né, nós estamos falando de um país, né, do Brasil, situado, onde o racismo estrutural, ele atravessa, né, toda a sociedade, evidentemente, por isso é estrutural mesmo. E então eu falo como mulher negra que logrou transitar em espaços brancos, né, por meio de um processo inicial de branqueamento do meu ser, né, ou seja, a negação, né, enquanto mulher e todas as suas potências de experiência, mas que transita, então, em espaços brancos, majoritariamente brancos. No Brasil, nós temos duas mulheres, duas pastoras que têm doutorado em teologia no Brasil, mais de 200 milhões de habitantes, nós temos duas doutoras em teologia, duas doutoras, mulheres negras, né? A reverenda Lília, que é anglicana, e eu, que sou presbiteriana. Então, por aí nós podemos ter uma noção de como esse espaço é um espaço fechado, né, para a mulher negra ocupar. E a igreja também é um espaço, as igrejas protestantes, sobretudo, é um espaço muito racista, marcado pelo racismo. Pois bem,
diálogo ecumênico na superação da crise socioambiental. Este é o desafio de pensarmos com urgência, um tema urgente, sobretudo nesse lugar, na América Latina e no mundo, com os fundamentalismos religiosos crescendo e esse imperativo ético de entrar em diálogo, para a superação da crise socioambiental. Eu trouxe aqui esse texto de inspiração, conhecidíssimos já... eu acho que vou voltar. Desculpa. Desculpa, gente, é que eu estou querendo tirar vocês, que está na minha tela, não consigo. Texto de inspiração. Toda a criação geme e padece como em dores de parto, Então, pensar essa crise socioambiental e esse desafio que se coloca para nós nesses tempos atuais, é inevitável pensar nesse tema, nesse texto, que já foi tema, inclusive, da campanha da Fraternidade de 2011. Então, coloquei aqui a foto da Pachamama, Mãe Terra, é a deidade máxima na cultura andina, e a Pachamama, a Mãe Terra, ela geme e padece como em dores de partos. Como nossa colega Regina acabou de colocar, eu separei essas fotos para mostrar um pouco como que está acontecendo o holocausto ecológico no contexto brasileiro, sobretudo, mas nós sabemos que esse holocausto ele tem uma dimensão planetária, mas o Brasil, por conta dessa explícita conjugação entre política e religião, se tornou um modelo daquilo que não deve ser, nesses tempos, de uma política, uma necropolítica. Então, aqui na primeira foto, nós temos o ocorrido, a tragédia, entre aspas, ambiental de Brumadinho, onde houve mais de 200 pessoas que foram mortas, tem 11 desaparecidos. A Mariana também foi o maior desastre ambiental de todos os tempos, esse aqui de Mariana, a lama chegando já ao mar. E aqui, recentemente, nós temos as queimadas no Pantanal, que são queimadas criminosas, que têm por objetivo aumentar a produção de carnes, Nós temos que rever o nosso posicionamento em relação a isso, como consumimos, uma sociedade extremamente voltada para a depredação da casa comum. Esse holocausto ecológico aqui, olha, essa foto saiu essa semana, o Pantanal antes e depois da queimada. O Pantanal antes e depois da queimada. Esse holocausto ecológico em dimensão planetária, evidentemente, está ligado à negação da alteridade ecológica, típico do paradigma civilizacional moderno que se impôs com a negação da alteridade como um todo. A natureza e aquilo que estava mais próximo da natureza, como as culturas indígenas e africanas, e as culturas africanas foram reificadas, objetificadas, para tornar-se mercadoria para acúmulo de capital. De maneira que a subjugação do outro, a subjugação dos povos está intrinsecamente ligada à subjugação da natureza. Então, a pergunta é, haverá salvação para a humanidade? Nós acabamos de ver sobre o jubileu, mas nós precisamos olhar e perguntar, haverá salvação para a humanidade? E que salvação é essa? Haverá salvação para o planeta Terra diante dessa cultura depredatória que nós temos acompanhado e, de alguma maneira, estamos todos envolvidos? Seria possível uma humanidade sem o planeta Terra?
olha, esses poderosos que patrocinam essa cultura da depredação, eles têm sonhado com um mundo, em outro mundo, né? Nós sabemos que tem projetos de construir um mundo paralelo, né? Em outro planeta. É uma ilusão sonhar com isso, mas eles têm sonhado. E por isso, por eles terem dinheiro e a capacidade de se iludir desta maneira, eles só pensam no acúmulo do capital e estão despreocupados com a manutenção da nossa casa. E é possível pensar o planeta Terra sem a humanidade, né? Porque esse que é o grande desafio. Se a Terra ela tem possibilidade de existência, é uma outra olhar também para a Terra, para a gente descentralizarmos, né? De que a Terra ela existe para nós, né? O sentido dela só está voltado para nós. Então, é possível pensar um planeta Terra sem a humanidade? Parece que a pedagogia do coronavírus, né, está anunciando que sim, né, que é possível um planeta sem humanidade. E é certo que o ser humano não poderá viver sem a natureza, mas tudo indica que a natureza pode viver bilhões de anos sem o ser humano. Talvez poderíamos também despertar uma nova hermenêutica da criação, né? Da narrativa da criação. A questão espiritual, na verdade, essa questão dessa crise socioambiental, ela é uma questão, na verdade, espiritual. Ela está relacionada ao esvaziamento da vida. Esse senhor é o indígena ambientalista Ailton Krenak. Ele é do território dos povos Krenak e ele vem discutindo o limite do paradigma da nossa civilização. Ele escreveu 2 livros muito interessantes, um é um livretinho e outro é um livro, que diz assim, Ideias para adiar o fim do mundo. E o outro é O Amanhã Não Está à Venda. E nessa perspectiva, então, dessa crise civilizacional, e ele vai chamar de um esvaziamento da vida, antes de pensarmos qualquer coisa, ele diz, precisamos discutir o paradigma de uma humanidade que se deslocou da experiência da vida no planeta de maneira tão remota que agora não se pensa na Terra como nosso habitat, como nosso lugar comum, no sentido de horizonte ao longo prazo, né? Isso tem a ver com a escatologia, certamente, também, né? O paradigma antropocêntrico, dizer, da nossa civilização, que baseado na separação radical entre natureza, humanidade e natureza, nos está conduzindo à beira da destruição. Esse Ailton, ele mora nessa região aqui que foi afetada, né, pela tragédia de Mariana. Ele é um dos povos que moram nessa região, né, do afetamento dessa tragédia. Então, esse paradigma, né, que foi falado no começo, esse paradigma, ele está impregnado em nós, né? Nossa maneira de ser, nossa maneira de comer, de pensar, de agir. E esse paradigma, ele vai muito além do nosso intelecto, né? Esse paradigma, ele realmente se revestiu. Nós o vestimos como se fosse uma roupagem e que nós precisamos desconstruir se queremos sair dessa crise que estamos enfrentando. Então, a saída, evidentemente, passa por a superação do paradigma antropocêntrico, né? E para que isso aconteça, nós precisamos nos abrir para outros paradigmas, para escutar outros paradigmas, para assumir também outros paradigmas que, evidentemente, diz respeito a novas maneiras de ser no mundo, né? Por isso que eu trouxe a voz de Ailton Krenak, porque nós temos
como igreja, tanto protestante quanto católicas, né, as igrejas tradicionais e pentecostais também, que agora estão entrando nesse discurso. Nós temos muita limitação de nos abrir para escutar de fato os outros. Nós precisamos não só escutar, como assumir novas perspectivas, né, novos paradigmas, novas maneiras de ser, que estão cultivadas no interior dessas tradições indígenas e africanas que foram silenciadas, negadas, vilipendiadas com esse paradigma antropocêntrico, né? Um paradigma, nós precisamos de acolher os paradigmas que não mais considere a natureza e o ser humano como separados. Nós precisamos de um reordenamento das relações com a alteridade negada, né? Então, quais são essas alteridades negadas e quais são os seus paradigmas, quais são as suas cosmovisões, quais são suas maneiras de se relacionar, né? Que nós não temos olhos hoje para contemplar, porque o paradigma que nós temos nos cega, e se tornou também uma ideologia, né, esse paradigma. E nesse sentido, é muito interessante perceber como a Laudato Si, né, ela é o primeiro documento da Igreja Católica que reconcilia a noção bíblica de criação e compreensão da natureza. É muito, muito espantoso, né, saber que é o primeiro documento. Maravilhoso por isso, mas é o primeiro documento. Então, quando o Papa vai reabilitar essa relação da natureza com o ser humano, ele propõe que a gente supere esse paradigma, né? Trata-se de reabilitarmos a nossa fraternidade, sororidade criatural, onde a vida de um ser tem profunda interação com a vida de outro ser. Tudo existe em todos os seres existentes. Tudo existe em todos os seres existentes e todos estão em tudo. O ser humano também é água, é mineral, é ar, um microcosmos, uma espécie de síntese de muitos elementos existentes no mundo, né? Então, nós precisamos despertar e cultivar uma consciência nessa perspectiva de comunhão e de mútua interação e interconexão, como uma consciência socioambiental, que seria mais ou menos a afirmação do panenteísmo, né? Não o panteísmo, onde o divino se confunde com o criado, não, mas panenteísmo, onde tudo está em Deus, e a divindade é todo em tudo, a tudo perpassa e sustenta. Por isso que é fundamental um paradigma, né, de uma ecumênico, que nós possamos sustentar uma fé ecumênica, uma espiritualidade ecumênica, que está alicerçada na presença da Ruá divina, que sustenta toda a criação, né? A fé cristã, ela é necessariamente uma fé ecumênica, porque ela afirma, né, ela se estabelece através de uma afirmação de que Deus é o Criador, né, de todas as coisas. Tudo começa, né, tudo tem sua origem em Deus e o seu destino também está em Deus. Então, nós temos uma fé onde a presença da Ruá divina sustenta a criação. Então, o diálogo ecumênico, né, não é uma grande novidade isso aqui, há um senso comum, né, de um consenso entre a Igreja Católica e o Conselho Mundial das Igrejas, que o ecumenismo é um movimento de unidade das igrejas cristãs, ou seja, Igreja Católica, Ortodoxa, igrejas protestantes, evangélicas e pentecostais, né? Então, isso é chamado de ecumenismo. E oikos, né, casa, ele tem o ecumenismo, né, e tem a mesma raiz da ecologia, né? O oikos é a raiz tanto do ecumenismo quanto da ecologia. Então, os dois, ecumenismo e ecologia, têm a mesma preocupação, ou seja, a casa comum.
ecumênico é tudo o que ajuda a unidade do ser humano, da humanidade na casa comum, que é a Terra, ou a Pachamama, né? É tudo, ecumênico é esse movimento, essa unidade, né? Por meio de uma ação, evidentemente de uma espiritualidade, de uma ação da Ruá divina, que vai conectando as pessoas para o bem comum, a casa comum. Oikomene é, portanto, a Terra toda habitada, né? A Terra toda. Envolve toda essa dimensão ecológica também. E temos a questão do diálogo macroecumênico, porque o que temos visto, né, se nós acreditamos que Deus, se a Ruá divina, ela alimenta toda a criação, é ela que sustenta a criação, um diálogo ecumênico intereclesial, ele é insuficiente para dar conta, né, desse imperativo ético, né, de uma ação para a restauração da natureza e da humanidade. Então, falamos em diálogo na América Latina, mas macroecumênico, diálogo interreligioso, né? O diálogo, a aproximação e colaboração entre religiões e espiritualidades diferentes, como o cristianismo, budismo, islã, candomblé, umbanda, no nosso contexto, né? O voodoo, são esse diálogo que nós precisamos firmar. O diálogo interreligioso é o grande desafio para pensarmos em habitar a casa comum com responsabilidade. No Brasil, nós temos inúmeras denúncias de discriminação, intolerância religiosa, e a maioria delas envolve as religiões de matriz africanas, né, o candomblé, o banda. Por quê? Porque esta é a alteridade negada, né? É também essa alteridade que nos interpela a sair de nós mesmas ao encontro do outro e nos conectarmos. Então, os movimentos fundamentalistas, eles não conseguem compreender, né, essa dimensão da ação da Ruá divina na criação e em todas as culturas e em todas as manifestações religiosas. E nós temos, né, como líderes religiosos no Brasil, o dever também de denunciar esse tipo de violência contra essas outras espiritualidades não cristãs, porque elas fazem parte de um projeto de dominação cultural articulado por algumas lideranças evangélicas e católicas no contexto brasileiro. Né? Uma visão excludente, que não é compatível com a visão da fé em Jesus de Nazaré e a fé de Jesus de Nazaré, que é a fé que nos salva. Nós precisamos recordar que as religiões, elas têm como objetivo ajudar a humanidade a habitar com responsabilidade a casa comum. Esse é o que nos une enquanto humanidades religiosas. O desafio consiste em conduzir a plena humanização. A realidade do mundo dos pobres, por outro lado, ou seja, a desumanização se impõe como o maior obstáculo. Né? Falar, né, de humanização sem considerar a realidade dos pobres é mantermos em certa cumplicidade com essa lógica, né? Esse antropocentrismo que só pensa no próprio umbigo, e essa lógica depredatória e desumana que causa empobrecidos, que desumaniza a todos nós, não desumaniza só os pobres, desumaniza a todos nós. A visão a partir dos pobres é a principal proposta da espiritualidade macroecumênica ou transreligiosa, interreligiosa. Nós precisamos dar esse passo. O desafio, então, pensando no mundo dos pobres, que os pobres são os que mais sofrem com tudo que nós estamos vivendo nessa questão socioambiental,
nós precisamos aprender a escutar o gemido dessa alteridade negada. Dar voz e vez àqueles que foram silenciados, reificados e tratados como objeto de mercado, relegados à condição subhumana. Então, nós precisamos pensar, né, se foi a negação da alteridade que nos conduziu até o limiar da nossa autodestruição, a saída passa, evidentemente, pela reabilitação dessa alteridade negada. Isso inclui todas as cosmologias, espiritualidades, saberes ancestrais que possam nos humanizar, que nos humanizam. E nós temos no mundo interreligioso, o diálogo interreligioso, falado muito dessas culturas, dessas alteridades negadas, mas ainda há muitos obstáculos a serem superados, como, por exemplo, como que nós podemos pensar uma reflexão teológica que assuma epistemologias outras, né? Este é o que tem nos provocado o pensamento decolonial, porque nós precisamos dar esses saltos, né? Ou fazer como o Boaventura Souza Santos fala de um saber, de uma ecologia de saberes. Nós precisamos assumir, né? Não basta simplesmente falar ou escutar, mas nós precisamos assumir epistemologias outras que construa um saber, né? E que possa também desembocar numa prática que humanize a todos nós. Ou, na linguagem do nosso irmão indígena, um saber que adie, que nos ajude a adiar o fim do mundo, né? Que nos ajude a adiar o fim do mundo. Onde podemos encontrar Deus, né? A realidade dos mundos dos pobres grita na América Latina, né? Os empobrecidos. E nós precisamos aprender a ser como o pastor dos desprezados, né? Eu quero trazer essa imagem aqui do padre Júlio Lancelotti. É um padre que mora em São Paulo, a maior cidade, né, metrópole do Brasil, com mais de 20 milhões de habitantes. Ele é padre há mais de 35 anos e ele faz pastoral de rua, né? Ele trabalha com essas pessoas desprezadas, que o sistema não considera como pessoas, né? São pessoas que são desumanizadas, tratadas como subhumanas. E aqui está ele, né, durante a pandemia, alimentando essas pessoas, dando pão a quem tem fome. E ele diz, a mudança vem pela humanização, não vem pela religião. Né? Então, um tipo de pastoral que é muito comum no Brasil, na verdade, ele não é o único, nós temos vários pastores, pastoras, né, padres religiosas, que fazem esse tipo de pastoral, dizendo que são processos de humanização que vai nos conduzir à nossa redenção aqui na Terra. E, por incrível que pareça, como esse tipo de ação, né, voltada para os vulneráveis, para as vítimas, ele é um tipo de ação que vai contra a lógica do capitalismo, do mercado neoliberal. O padre Júlio Lancelotti está sendo ameaçado de morte porque cuida daqueles que ninguém quer cuidar. É só por isso, não tem outro motivo. Então, é a encarnação, de fato, do evangelho, quando você vê um sacerdote, né, com a idade avançada que ele tem, oferecendo sua vida em doação aos pobres, correndo o risco de que essa lógica mortífera do capitalismo, né, desse neoliberalismo alinhado com o fundamentalismo religioso, tire a sua vida. Finalizando, né? Onde está Deus em meio a essa crise socioambiental? Nós precisamos redescobrir o lugar que nos permite ouvir Deus passando em meio de nós.
A vulnerabilidade, foi falado ontem, evidente, como lugar teológico, nós precisamos assumir a vulnerabilidade e entender que o lugar por excelência da passagem do mistério amoroso do real é entre os vulneráveis, é entre os despossuídos da terra, aqueles que são considerados sub-humanos, mas são filhos de Deus porque têm o sopro, a fagulha divina dentro de si. O gemido da criação, portanto, é o clamor do próprio Deus. Se não escuto o clamor da autoridade que vejo, como poderei escutar a Deus que não vejo? Essa pergunta, essa que eu gostaria de deixar para todos nós, e recobrar aqui a fala do Leonardo Boff, que também foi recolhida pela Laudato Si, como sugestão, não será possível salvar alguns e deixar perecer os demais. Desta vez não haverá arca de Noé. Ou nos salvamos juntos, ou perecemos todos. Muito obrigada. Nós que agradecemos, pastora Cleusa, pela sua partilha, pelas reflexões, e agradecemos o seu sim para participar conosco do seminário desse segundo dia. Nesse momento, nós vamos dar continuidade às nossas conferências e receber o padre Dário Bossi, que é missionário comboniano, italiano, há 15 anos no Brasil, com experiência pastoral no interior do Maranhão, mais especificamente em Açailândia. O padre Dário é assessor da Rede Eclesial Panamazônica e da Comissão Episcopal para Ecologia Integral e Mineração da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e também é membro da coordenação da Rede Ecumênica Continental Iglesias e Minério. Padre Dário, seja bem-vindo. Obrigada pelo seu sim para participar conosco desse seminário, e a palavra está com o senhor. Muito obrigado, Letícia. Um grande abraço a todas e todos que estão acompanhando. É uma honra e uma alegria, como dizia no começo Regina, estar no meio de pessoas que pulsam e que sentem paixão pelo cuidado para com toda a criação. Um abraço grande a Regina, a pastora Cleusa e a todos aqueles que acompanham. Vou usar também algumas imagens para apresentar a minha experiência, que vem principalmente da região amazônica do Nordeste do Brasil. Eu vivi por 10 anos no estado do Maranhão e fiz lá a experiência dos impactos do extrativismo. Vou tentar controlar o meu tempo para deixar espaço à Peri e ao debate, que me interessa muito. Apresentar aqui essas imagens. Creio que é importante começar fazendo memória de George Floyd nos Estados Unidos e de seu simbólico com a Amazônia. Tanto o povo negro no continente e no mundo inteiro, como a Amazônia, expressam essa mesma frase: não consigo respirar, com uma força e com um apelo que é total para a nossa indignação e a nossa ação. No caso da Amazônia, este grito é ainda mais evidente neste tempo de incêndios e de queimadas, e uma notícia bem destes dias, neste ano, que acontece que o balanço de emissões de CO2 da Amazônia está superando a capacidade de absorção dessa molécula pela floresta. Então, a Amazônia também não está mais conseguindo respirar. Porém, respirar é um verbo do Espírito, né? O Espírito é o sopro de Deus em nossos pulmões, em nossas profundidades humanas.
e da criação. A Regina disse, né? O jubileu serve para a criação inteira recuperar fôlego. Este é o objetivo. Frente ao extrativismo na Amazônia, como podemos, nós, humanos, e como podemos, nós, criaturas, voltar a respirar? A primeira pergunta que precisamos nos fazer é o que entendemos por Amazônia. Porque há como pelo menos dois projetos, duas visões, duas compreensões sobre a Amazônia. Tem quem considera a Amazônia um enorme espaço vazio, que serve só para ser ocupado. Uma riqueza que precisa ser desenvolvida. Uma imensidão selvagem que precisa ser controlada e domesticada, a serviço nosso. Tem uma outra visão, que considera a Amazônia um sujeito vivo, um ser, vários seres com os quais relacionar-se. Essa expressão foi retomada no longo processo do Sínodo para a Amazônia. É uma expressão que vem dos povos amazônicos. A quem escutamos para definir a Amazônia? De quem são os projetos para o futuro dessa região? Quem tem autoridade para nos dizer o que deverá acontecer nesses territórios? A proposta do extrativismo predatório, como foi denunciada pelos bispos na América Latina, aí vocês podem encontrar também as citações da querida Amazônia. A proposta do extrativismo predatório é uma desenfreada tendência do sistema para transformar em capital os bens da natureza. Tudo, então, se mede pelos resultados do lucro, pela capacidade de condensar em termos financeiros e de enxergar, transformado em dinheiro, tudo aquilo que estiver existindo. Também o Sínodo da Amazônia fez ecoar a voz dos povos que dizem que se sentem uma região de territórios roubados. Não são só os bens da natureza, mas os territórios inteiros, como parte do nosso corpo. Há uma associação explícita entre os corpos, especialmente das mulheres, e os territórios, e eles por inteiro sendo subtraídos, retirados da possibilidade de convivência dos povos. Papa Francisco, na querida Amazônia, diz que as operações econômicas que danificam a Amazônia e não respeitam os direitos dos povos só podem ser chamados com um nome: injustiça e crime. É muito forte a posição das igrejas. Também lá no Sínodo éramos igrejas ecumênicas em diálogo na Amazônia, em nome de todos os seus povos, e é muito forte a conclusão que se faz em denúncia deste modelo que pensa a Amazônia como um campo para o saque neocolonial, que repete há 500 anos o mesmo esquema. Associado a isso, voltando a fazer o diálogo entre a Amazônia e o povo negro, temos que considerar que existe não só o racismo étnico, mas também o racismo ambiental. As regiões da Amazônia são aquelas mais isoladas, com menos acesso aos sistemas de saúde. Há uma discriminação, portanto. Da Amazônia são aqueles com menor imunidade, e a pandemia tem provocado uma queima de bibliotecas de saberes ancestrais, destruição de conexões com o nosso passado, de projeções com o nosso futuro, pela perda da sabedoria das lideranças indígenas e dos povos tradicionais e originários da Amazônia. Também a falta de políticas e de investimentos na Amazônia, que são a expressão política do racismo. E, por último,
até a reação ao vírus apresenta suas formas de racismo. Se calculou que se nos hospitais os internados fossem todos brancos, deles a percentagem das pessoas que chegam a morrer é só o 28%. Se fossem negros, morreriam 36%. Se fossem indígenas, 48%. Este vírus está explicitando um racismo sistemático de nossas sociedades, que na Amazônia é ainda mais evidente. O futuro, depois da pandemia, infelizmente, não será nem a volta ao normal, nem a volta à terra, como os povos indígenas da Panamazônia sonham, mas bem provavelmente será uma amplificação desse modelo de saque. Por quê? Porque as economias latino-americanas vão precisar rapidamente competir. Para competir, vão precisar flexibilizar suas leis ambientais para poder extrair mais recursos com uma maior rapidez e eficiência. Flexibilizar significará ampliar o campo de invasão do extrativismo predatório. Para ampliar, será necessário militarizar ainda mais nossos territórios. E reparem que isso já está acontecendo com a presença dos exércitos nas fronteiras, supostamente para proteger as fronteiras e as populações do vírus. Na verdade, para proteger projetos de expansão extrativista predatória. E para militarizar, será necessário cada vez mais ameaçar nossas lideranças e nossas comunidades. Aqui no Brasil, temos uma campanha de autoproteção das comunidades e lideranças ameaçadas, chamada A Vida por um Fio. Este círculo vicioso parece uma condenação a explicitar ainda mais um sistema que está trazendo morte a nossos territórios. Papa Francisco, desde quando publicou a Laudato Si, nos disse: não há mais tempo, mais tarde será tarde demais. Quais as esperanças? A esperança está em nossa indignação, em nossa coordenação participada, em nosso envolvimento, não o desenvolvimento, mas o envolvimento junto aos povos mais ameaçados. A Laudato Si gerou o movimento global católico pelo clima, a REPAM, a Rede Eclesial Panamazônica, fez nascer seu filho, como disse Papa Francisco, o Sínodo da Amazônia é filho da Laudato Si. E do Sínodo, como nas gerações bíblicas, nasceram outras experiências. Nasceu uma campanha que, com um lema e um verbo muito bonito, amazoniza-te, que nos chama a nos apaixonar e a assumir prioridades religiosas, sociais e políticas em defesa da Amazônia, de dentro e de fora deste bioma. Agora não tenho tempo de explicar o que é esta campanha, mas se depois tiver perguntas, gostaria de aprofundar. Também do Sínodo nasce a Assembleia Mundial pela Amazônia, que começou em julho e ainda tem uma série muito interessante de propostas de ação, especialmente neste mês de setembro. Se quiserem, no debate posso comentar. E também do Sínodo nasce um compromisso de nossa rede Igrejas e Mineração, que é o compromisso de trabalhar na denúncia dos investimentos financeiros em mineração. Uma campanha de desinvestimento, retirar os nossos fundos, o dinheiro das nossas igrejas, das nossas congregações religiosas, dos cristãos e das cristãs, das empresas que saqueiam e que destroem a Amazônia.
e os territórios. Para encerrar, eu queria dizer que, além das ações que acabei de acenar aqui, há também visões, perspectivas, sonhos, como foi o sonho do jubileu que nos foi apresentado, ou o sonho da libertação pelo diálogo, como nos comentou muito bem a pastora Creuza. Queria destacar essas 3 grandes dimensões, novos caminhos para uma ecologia integral. Uma mudança cultural profunda, uma conversão, uma mudança de estilo, passar do antropocentrismo, ou diria até do androcentrismo, que coloca o homem macho no centro do poder e do controle das relações, ao biocentrismo, onde somos parte de uma rede, de um tecido ativo de relações. Passar de um sistema alimentar e energético que retira e produz, que emite muitas quantidades de carbono, a um sistema baixo em carbono, uma revolução produtiva na agricultura e na energia. Aqui entra todo o desafio da política e da economia, o chamado que Papa Francisco nos faz para a economia de Francisco e Clara, vai nessa direção. E, por último, pensarmos novas ordens jurídicas e políticas internacionais. A Laudato Si é muito clara. Não podemos só mais simplesmente deixar aos Estados nacionais a autoridade e a solução última de definir o futuro do planeta. Precisamos urgentemente de novas ordens para rearreglar, para reorganizar os tratados econômicos internacionais, princípios de responsabilização das empresas com respeito às suas ações e violações socioambientais, princípios que obriguem as empresas a verificar a cadeia de produção e a integridade e o respeito ao ambiente e às pessoas em toda a cadeia. Isso só pode acontecer se tivermos mecanismos e instituições em nível mundial que garantam uma nova ordem jurídica e política internacional. Esses são os horizontes atualizados daquilo que a Bíblia nos lançava como um sonho do jubileu. Muito obrigado. Muito obrigada, Padre Dário, pelas suas explicações, reflexões e provocações para nós neste seminário. Por fim, mas não menos importante, nós recebemos o Pleri Dias, que é um jornalista brasileiro com mais de 15 anos de experiência em questões econômicas e ambientais. Ele trabalha como gerente de comunicações na América Latina para o 350.org, uma ONG dedicada a promover um mundo livre de combustíveis fósseis e movido por uma energia limpa e socialmente justa. Obrigado pelo seu sim, por participar conosco, e a palavra está com você. Oi, Letícia, obrigado. Eu que agradeço pelo convite, obrigado ao Movimento Católico Mundial pelo Clima, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu tive a sorte de ser o último dos palestrantes. Isso é uma sorte porque, primeiro, eu já me emocionei bastante hoje, achei maravilhosas as falas, né, dos participantes que me antecederam, mas segundo, porque eu posso fazer referências a essas falas, então isso me ajuda bastante, é ótimo poder estar por último. E eu estava pensando um pouco sobre qual foi o caminho que a gente viu, né, das falas, desde o seminário de ontem e no seminário de hoje, né? E eu tive essa impressão, a impressão que ficou para mim foi de que a gente fez um caminho muito interessante, né? Ontem nós ouvimos participantes que falaram sobre valores religiosos, falaram sobre valores humanos e sobre a ligação desses valores com a necessidade moral de nós cuidarmos do meio ambiente, né? Então, a gente partiu dos valores, da base da casa. Hoje nós falamos também de valores, mas falamos de caminhos para cuidar do planeta. A gente falou de diálogo com outras pessoas, com outros movimentos, principalmente com aqueles que têm opiniões diferentes ou fés diferentes da nossa, né?
A gente falou de esperança, agora o Padre Dário falou também sobre a importância do cuidado com a Amazônia, com os povos da Amazônia, sobre a nossa responsabilidade, né, que nós como latino-americanos temos, né, de cuidar da maior floresta tropical do planeta. Então, acho que a gente foi do geral, partindo para temas específicos, mas não menos importantes. E eu queria, então, colocar um outro tema específico, mas também fundamental para quando a gente fala de cuidado com a casa comum, que é o tema da nossa independência em relação aos combustíveis fósseis, né? Eu queria trazer essa reflexão, então, sobre o quanto isso é importante para a gente fazer uma transição justa na América Latina, né? Essa transição seria a transição de um mundo e uma região movidos pelos combustíveis fósseis para uma região movida por combustíveis, por energias limpas, renováveis e socialmente justas, né? E quando a gente fala de combustíveis fósseis, é fundamental, é importante que a gente seja muito claro com relação ao que significa a gente ficar independente dos combustíveis fósseis, né? Basicamente, e essa eu acho que é a mensagem mais importante que eu queria compartilhar aqui com vocês, com o grupo, não haverá recuperação justa, não existe solução para a crise do clima, não existe cuidado com a casa comum, que é um tema sobre o qual a gente falou tanto, enquanto nós continuarmos extraindo e queimando combustíveis fósseis. Não existe cuidado com a casa comum e combustíveis fósseis, são coisas que não são conciliáveis. Quando a gente fala de combustíveis fósseis, a gente está falando de petróleo, gás e carvão, né? E não existe a possibilidade de nós termos um planeta equilibrado, termos um planeta em que a vida seja valorizada, se nós continuarmos nesse ritmo de uso dos combustíveis fósseis. Essa já é uma certeza científica. Os cientistas do mundo inteiro já têm certeza disso. Existe uma estatística de que 97% dos cientistas que estudam clima já têm certeza de que a mudança climática está ocorrendo desde já, de que as mudanças climáticas são provocadas pelo homem, isso já é uma certeza científica, os estudos já mostram isso, já provam isso há anos, e de que isso é muito grave, de que as mudanças climáticas trazem consequências seríssimas, como a gente já viu, inclusive, como os meus colegas já trouxeram exemplos muito bons, né? Os combustíveis fósseis são hoje a maior ameaça, à vida, à casa comum. A gente já vê essas consequências, a gente já viu, por exemplo, as fotos dos incêndios que a Regina mostrou, né, dos efeitos que os incêndios trazem, de quanto isso prejudica diversas regiões, e é importante dizer que esses incêndios estão ocorrendo não só no Brasil, né? A gente tem uma situação grave no Pantanal e na Amazônia brasileiras, mas os incêndios vêm ocorrendo também em regiões amplas da Argentina. A gente tem incêndios na Bolívia, na região da Chiquitania, por exemplo. A gente tem incêndios em regiões dos Estados Unidos. A gente teve problemas graves de vazamento de óleo, por exemplo, em outras regiões do mundo. Então, a gente vê uma série de eventos interligados, de eventos extremos climáticos que são agravados pela crise climática, né? A gente já tinha incêndios, obviamente, antes de a gente ter mudanças climáticas, mas quanto mais as secas ficam extremas, quanto mais o clima do planeta fica imprevisível, mais provável e mais intensos ficam esses incêndios. Então, são um exemplo de como a gente já está vivendo, a gente já vive a crise climática. A crise climática está entre nós e a gente precisa fazer algo imediatamente para resolver essa situação. E para resolver essa situação, a gente precisa acelerar essa transição das energias fósseis para as energias renováveis. Um outro ponto importante, quando a gente fala em transição de energias, é que as energias, além de serem limpas e renováveis, elas precisam ser também socialmente justas. A gente ouviu muito
nas apresentações anteriores esse ponto que é fundamental, né? O cuidado com a terra, o cuidado com a casa comum é também o cuidado com as pessoas mais vulneráveis, com as comunidades mais vulneráveis, com as pessoas que mais precisam de apoio. E insistir em combustíveis fósseis é a negação disso, é o contrário de oferecer apoio e oferecer justiça social a quem mais precisa. Então, a questão da transição não é só uma questão ambiental, é também uma questão social. E, nesse sentido, também é parte do cuidado comum. Mas eu tenho uma boa notícia aqui, que a América Latina é um continente com muito potencial para fazer essa transição justa que a gente quer, e é um continente, assim como é o título do nosso seminário, é um continente da esperança nesse sentido. A América Latina é um continente com potencial gigante. Eu vou falar um pouco mais disso agora, eu sei que a gente já está com o tempo um pouco mais avançado, mas eu vou falar rapidamente sobre 3 pontos agora. Por que eliminar os fósseis? Quais são as nossas alternativas? E o que cada um de nós que estamos conversando aqui podemos fazer para ajudar nessa transição, né? Bom, por que eliminar os fósseis? A gente já comentou sobre isso, mas sendo mais específico, os combustíveis fósseis hoje representam 70% das emissões de CO2 no mundo, né? O CO2, o dióxido de carbono, é o gás mais importante para o aquecimento global, é o gás responsável principal responsável por essas mudanças que a gente tem visto, e os combustíveis fósseis, então, representam 70% dessas emissões. Isso significa o quê? Que não adianta a gente tomar outras medidas se a gente também não atacar essa questão da transição energética. A gente não vai conseguir ter soluções para a crise climática se a gente não fizer essa transição. Uma outra razão para a gente eliminar os fósseis, como eu falei, é a questão das violações aos direitos humanos e dos desastres ambientais que os combustíveis fósseis provocam, né? E aí a gente tem vários exemplos na América Latina, novamente, não é só no Brasil, a gente teve no Brasil, por exemplo, no ano passado, aqueles vazamentos que atingiram todo o litoral do Nordeste brasileiro e uma parte do litoral do Sudeste, causaram danos graves às populações pesqueiras, às populações que dependem do litoral, mas a gente tem também exemplos em outras regiões da América Latina, né, de graves violações aos direitos humanos pelas empresas de combustíveis fósseis. A gente teve, por exemplo, no Equador, eu vi aqui no chat que nós temos pessoas nos ouvindo do Equador. Essas pessoas devem se lembrar, devem ter visto essa notícia de que no Equador a gente teve, há poucos meses, acho que 4, 5 meses, um vazamento gravíssimo de óleo na região amazônica, que poluiu centenas de quilômetros de rios, afetou as populações tradicionais da região, deixou essas populações sem água, em plena pandemia, ou seja, é gravíssimo, né? A gente teve conflitos recentes entre indígenas e empresas de combustíveis fósseis no Peru, que resultaram em mortes de representantes indígenas. A gente teve, há poucos anos, morte de ativistas no México por causa de questões de uso do território para a construção de gasodutos e oleodutos. Então, a gente tem uma série de... A gente tem, só lembrando de mais um exemplo, na Argentina, eu sei que nós temos também argentinos aqui participando. No caso dos nossos irmãos da Argentina, a gente tem um problema em Neuquén, né, que é uma das províncias da Argentina. Em Neuquén existe um campo de extração de gás, uma área de extração de gás chamada Vaca Muerta. O nome acho que já dá um sinal, né, do tipo de efeito que essa extração de gás provoca, e isso afeta, por exemplo, os pequenos agricultores dessa região. Essa extração de gás é feita por meio de uma técnica chamada fraturamento hidráulico, e essa técnica traz graves riscos de poluição do solo, de contaminação dos alimentos fabricados. Então, isso prejudica os agricultores de Neuquén. Então, a gente tem essa série de exemplos sobre os impactos negativos que a indústria fóssil traz para o nosso continente, para a nossa região, a América Latina, né? Então, esse é um motivo também para eliminarmos os fósseis. E que alternativas a gente tem quando a gente fala em transição energética?
Bom, nesse sentido, a América Latina é o continente da esperança, porque é um continente, uma região com um potencial gigantesco para alternativas, né? Quando a gente fala de geração de energia limpa e renovável, a gente está falando, por exemplo, de energia solar e energia eólica. E os nossos países têm um potencial gigantesco de energia solar e eólica. Vale lembrar, por exemplo, do potencial do Chile para energia solar, do potencial da Bolívia. Os países da região têm muita capacidade de geração, e se nós tivermos políticas públicas voltadas a investir nessa geração, a gente com certeza consegue desenvolver alternativas ao uso do petróleo, do gás e do carvão. Além disso, também, a gente pode ter medidas, por exemplo, para melhorar o transporte nas nossas regiões, né, nos nossos países. A gente sabe, quem vive em cidades grandes da América Latina sabe que os transportes públicos muitas vezes são deficientes, né? E a gente tem uma série de exemplos de como o investimento em transporte público ajuda não só as pessoas a viverem melhor, mas ajuda as cidades a reduzirem as suas emissões, né? A gente viu, por exemplo, melhorias recentes em várias capitais, em Bogotá, em Santiago. A gente viu melhorias recentes em São Paulo, com uma ampliação das ciclovias, por exemplo. Então, existe uma série de políticas públicas que a gente pode desenvolver e apoiar para estimular o transporte público, que vão reduzindo também as nossas emissões, as emissões nas nossas cidades, né? E sem contar o potencial de geração de empregos verdes que a nossa região tem, né? Quando a gente fala, por exemplo, de reflorestamento, o reflorestamento é um setor econômico com potencial gigantesco de geração de empregos, porque é um setor intensivo em mão de obra e que exige inclusive, todo tipo de mão de obra. Quando a gente fala de reflorestamento, a gente tem um potencial enorme nos nossos países, né? Quando a gente fala de serviços sociais, quando a gente fala de melhorias nos serviços de cuidado às pessoas, a gente está falando em geração de empregos que vão não só estimular a economia de uma maneira adequada, gerar emprego, mas a gente está falando também de resolver as crises conjuntas que a gente tem. A gente não vive só uma crise econômica hoje na América Latina e no mundo. A gente vive também uma crise climática, uma crise ambiental. E quando a gente resolve, então, a crise econômica, a gente precisa, ao mesmo tempo, resolver a crise climática, a crise ambiental. É disso que se trata quando a gente fala em recuperação justa. Recuperação justa é basicamente isso, né? Recuperar a economia ao mesmo tempo em que a gente recupera o meio ambiente, recupera a nossa casa comum. E, por fim, já estou terminando, a gente queria falar um pouco sobre o que cada um de nós aqui pode fazer para estimular essas alternativas que eu mencionei. Então, eu acho que a gente tem alguns passos importantes. Um deles, o primeiro deles, é buscar informação, procurar entender melhor quais são os efeitos dos combustíveis fósseis, procurar entender melhor como a gente pode fazer essa transição. Um segundo passo é a gente seguir nas redes sociais os grupos locais, os grupos na nossa região que trabalham com esse tema. Tem grupos espalhados pela América Latina inteira, grupos maravilhosos, que a gente pode seguir, pode compartilhar e pode, dessa forma, ajudar mais pessoas a se conscientizarem desse tema, né? Eu acho que uma outra coisa que a gente pode fazer também dedicar um pouco do nosso tempo, do nosso trabalho voluntário a causas ambientais. Se você tem algum tempo livre, algum tempo disponível, pense, convido você a pensar em dedicar parte desse tempo a essa causa ambiental, a essa causa social. E, por fim, não menos importante, aliás, muito importante, é que a gente pense também nas mudanças políticas que a gente quer. Votar em candidatos comprometidos com o meio ambiente é fundamental, e cobrar os políticos que a gente elege para que eles tenham políticas melhores para o clima e para o meio ambiente também é fundamental. A gente precisa fazer isso. É assim que a gente vai chegar a uma recuperação justa. Acho que era isso. Muito obrigado pelo convite, obrigado a todos. Foi maravilhoso ouvir todo mundo e espero que essa minha fala tenha contribuído de alguma maneira. Queria lembrar também só, se for possível, sigam a 350.org, que é o grupo do qual faço parte, nas redes sociais. Procurem lá 350 América Latina. Obrigado. Muitíssimo obrigada, Felipe, pelas suas reflexões.
por todo o conhecimento que você distribui para a gente nessa manhã, nessa oportunidade. A gente agradece o seu sim. Nesse momento, a gente está um pouquinho avançado na hora, porém, tivemos muitas perguntas no bate-papo, muitas mensagens, muitas pessoas participando de diversos países. Como a gente está um pouquinho avançado no tempo, eu vou fazer uma pergunta direcionada a todos vocês, com nossos conferencistas convidados, e vocês podem responder assim de forma breve, mas para não deixar passar essa pergunta que a gente recebeu aqui no chat. Simples, qual a mensagem, palavra de esperança, palavra de motivação, depois desse rico diálogo, esse rico seminário, dessa manhã de explicações e provocações e reflexões, qual a mensagem de esperança, a mensagem de motivação que vocês deixam para a gente nessa manhã, a partir desse tema, a partir daquilo que a gente conversou? Qual a palavra de esperança que vocês gostariam de deixar para todo mundo que está participando? O padre Dário teve que sair, porque ele teve outro compromisso, mas os demais que estão aqui participando com a gente, os demais conferencistas, se vocês puderem deixar essa palavra de esperança para a gente, e aí eu passo a palavra para todos vocês. Regina ou pastora, se vocês quiserem começar. Deixa eu começar, então. Bom, eu falo a partir da teologia, né? Minha área. Deus já colocou em nós, como criação, de um modo geral, a capacidade de se refazer. A criação de Deus é resiliente, né? Nós sabemos disso. Não só pelo que vemos, mas pela nossa própria experiência humana no mundo, né? Está em nós uma certa capacidade de se refazer. Nós podemos não ter todas as informações necessárias, mas nós já sabemos muito o que fazer. Graças a Deus, estamos num tempo de ampla comunicação, de muitas informações, há muita informação distorcida, as chamadas fake news, mas tem muita informação boa, correta, que precisa ser ouvida também, né? Então, a primeira coisa é, por pior que seja o cenário, não desanimar, né? Não desistir e acreditar que a vida está no mundo e acontece no mundo a partir também das nossas ações. Essa é a mensagem de esperança, fazer alguma coisa. Não amanhã, não depois de amanhã, mas agora. Agora, fazer alguma coisa a partir de agora, mudança de comportamento, mudança de valores, e para isso mudança de sentido na vida, né? Precisamos mudar, repensar o sentido da nossa vida no mundo, né? E certamente, né, as coisas vão ficar melhores, porque como disse, a criação é resiliente, já está em nós essa capacidade de refazer, reconstruir, né? Deus já fez isso para a gente. É igual ele falou para Paulo. Paulo, né, quando sofrendo lá, reclamou para Deus, ele falou assim, a minha graça te basta. Quer dizer, já está em você a capacidade de dar conta dessa situação. E é assim conosco. Que Deus abençoe a todos e muito obrigada. Bem, se a gente tirar, né, essa fé, né, que a gente tem em Deus e no outro, que inclui inclusive a própria criação, nós vamos entrar em desespero, né? Nós vamos entrar em desespero. E então, olhar para as coisas boas que estão acontecendo na humanidade. É aí que nós vamos alimentar a nossa esperança. Esse próprio evento já é uma coisa boa, que podemos alimentar nossa esperança, mas existem muitas pequenas ações que estão acontecendo, que não são
televisionadas, não estão na mídia, mas que estão ali alimentando a esperança, sobretudo dos pequenos da terra, né? Gestos de solidariedade, de partilha. Nós temos visto no Brasil, sobretudo, que na pandemia, enquanto os grandes, os poderosos estão aumentando os preços para lucrar com essa pandemia, nós vemos, por outro lado, movimentos de trabalhadores sem terras, o MST, partilhando de suas colheitas, né? Que eles são os grandes produtores de alimentos sem veneno, sem agrotóxicos. Então, voltar também para a realidade crítica é difícil, mas, sobretudo, a esperança, porque os pequenos estão semeando esperança e vida, e é este o lugar que nós devemos olhar e louvar a Deus por isso, né? Porque isso é o sinal, né? A presença, é a marca da presença da Ruá divina que suscita vida e esperança em meio ao caos. Então, eu queria dizer isso, né? Vamos olhar também para as coisas boas, para os vínculos, para os amores, para os afetos, para o entrelaçamento, apesar das diferenças, pessoas dão os braços para lutar por uma causa comum, né? Para lutar por um país melhor, por uma humanidade melhor. Então, eu creio que é isso que faz com que a gente siga, né? Não caia em desespero, mas siga com fé. Que Deus e a Ruá divina que habita em toda a humanidade, que ela possa levantar-nos, né? Levantar os justos da terra, as pessoas boas de coração, os mansos, para se revelar, né? Porque a criação está gemendo pela manifestação dos autênticos filhos e filhas de Deus. E aí eles estão presentes em toda a criação, né? Muito obrigada, gente. Obrigado, Regina. Pastora, são palavras bem inspiradoras mesmo, né? Eu acho que eu queria ir na mesma linha da esperança. Eu acho que o que eu aprendi, eu acho, com o seminário ontem e hoje, foi, primeiro, essa possibilidade de diálogo que a gente tem entre pessoas de perfis muito diferentes, de origens diferentes, crenças diferentes, né? Eu acho que a gente viu nesse seminário esse diálogo é possível e é frutífero. Quanto mais a gente conversa e mais troca, mais a gente ganha, né? Eu acho que essa para mim é um dos aprendizados desse seminário. Eu acho que também é importante a gente falar de ação, é importante que a gente reflita, converse, mas também que a gente haja. Eu acho que tem exemplos de coisas inspiradoras, de ações inspiradoras acontecendo, como a pastora Cleusa falou agora. Eu gostaria de citar, eu me lembrei de um ponto muito importante do seminário de ontem, que foi mencionado várias vezes, o Acordo de Escazú, né, que é um acordo que traz mais transparência para as informações sobre meio ambiente, o que é fundamental, e também traz mais proteção aos defensores do clima, às comunidades mais vulneráveis. Então, é um acordo fundamental que já foi aprovado por alguns países na nossa região, mas que falta ainda que pelo menos 2 países ratifiquem esse acordo para a gente ter esse acordo em vigor. A Argentina está próxima de ratificar, o que é fundamental. Eu mando minha força e minha torcida para os argentinos nesse sentido. Eles vão ser uma inspiração para o continente, se eles conseguirem fazer isso, se eles conseguirem aprovar o Acordo de Escazú. Mas eu acho que esse é um entre os muitos exemplos de ações que já estão acontecendo e às quais a gente pode se juntar, né? Então, eu acho que as palavras que eu gostaria de destacar são essas, são esperança, diálogo e ação. Acho que é isso. Muitíssimo obrigada. Amém. É isso, né? Que, como diz o Papa Francisco, que nós não percamos a alegria da esperança, né? E possamos aí continuar nessa caminhada em ser esse sal da terra e essa luz do mundo. Muitíssimo obrigado a todos os conferencistas, a vocês, a Regina, a pastora Cleusa, ao Perri e ao padre Dário, que teve que se ausentar, pelo sim, por ter participado conosco, a todos vocês que nos acompanham aqui na nossa conferência desde ontem. Foi uma alegria poder participar, poder construir, ouvir, refletir junto com vocês.
A gente recorda que no próximo dia 25 vai haver o Dia Global de Ação Climática, então guarde essa data. Para mais informações sobre o Tempo da Criação, acesse o site do Tempo da Criação, que está disponível em vários idiomas, Season of Creation, inglês, Tempo da Criação, enfim, em vários idiomas você pode acessar lá, tem vários recursos, informações, eventos. Nós também estamos nas redes sociais, tanto do internacional como Live Laudato Si, e também para os países de língua portuguesa, a gente também está no Instagram e no Facebook como Viva Laudato Si. Para nós foi uma alegria poder construir, ouvir, refletir, e agradecemos a participação de todos. Paz e bem, e seguimos juntos aí no tempo da criação. Tchauzinho. Tchau, obrigada, Letícia. Obrigada. Obrigada a vocês. Até mais. Obrigada.